Olá, você é daquelas que vive se abanando, morre de calor, aquela suadeira, aquele bigodinho, minha gente, que pelo amor de Deus, né? Mas tem medo de fazer reposição hormonal? Então, você tem que assistir esse vídeo até o final para que você possa entender melhor o que é a reposição hormonal. O meu nome é Patrícia Bredes, eu sou médica ginecologista, especialista em implantes hormonais e longevidade saudável, e hoje eu venho falar para vocês desse tema que eu tanto adoro, que é a reposição hormonal. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para que você possa acompanhar um monte de vídeo bacana e conteúdo que a gente traz com muito carinho para vocês. Como funciona a reposição hormonal? Hoje, a maior parte da vida das mulheres vai ocorrer depois da menopausa. Por quê? Porque hoje a gente vive mais, porém, para observar os nossos avós, os nossos antepassados, as pessoas mais velhas, com as custas de qual qualidade de vida elas envelhecem. Porque muitos estão acamados, a parte cognitiva também está muito prejudicada, depressivos, e não basta só sobreviver. Nós temos que ter qualidade de vida no envelhecimento, ter planos, estar com a sexualidade em dia, ter uma saúde de massa muscular, uma saúde óssea, uma saúde mental, e o hormônio é o principal combustível que rege o nosso corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, na pós-menopausa, a incidência de infarto aumenta em mais de 10 vezes. 10 vezes, é muito, e a gente está falando da doença que mais mata. Todo mundo tem medo de câncer, mas as doenças do coração matam o dobro do que o câncer. Então fique esse alerta para vocês. Além disso, também tem ação na parte cognitiva, na saúde óssea, na manutenção da massa muscular, no sono, no humor, no câncer de intestino, na lubrificação vaginal, na textura da pele, do cabelo, das articulações. Hoje, eu entendo que as mulheres que não podem ou que temem a reposição hormonal e que envelhecem sem intervenção, tem um envelhecimento mais árduo, mais sofrido. E muitas nos procuram dizendo que preferem até morrer do que ficar naquela condição que estão ali de se abanando, não dorme, cobre, descobre a noite inteira. Não dá para viver assim, né, minha gente? Agora, onde se cria um monte de mitos, de confusões, que antigamente, quando idealizaram os hormônios lá na década de 60, o hormônio usado para reposição hormonal ele era feito da urina da égua prenha. Oh, não! Imagina, então era hormônio numa dose cavalar, literalmente cavalar, usado por boca, o que sobrecarrega a parte do estômago, do fígado, trombose, depende do intestino para ter uma boa eficácia. Então tem um monte de viés, inclusive horário de tomada, que tem que ser sempre o mesmo, que pode interferir na eficácia. Hoje, nós criou-se hormônios mais seletivos. O que isso significa? Todo hormônio é bioidêntico, senão ele não agiria no receptor. Porém, quando eu tenho um hormônio mais seletivo, eu consigo fazer uma intervenção com uma menor dose, que cause menos lesão para o nosso corpo e que tenham efeitos excelentes, até melhores do que os hormônios usados antigamente. E quanto menor a dose, um hormônio mais seletivo, menor inclusive os riscos. Então, para você que anda aí sofrendo com sintomas da menopausa, não espera passar muito tempo para começar a reposição. Porque hoje a gente fala em reposição numa situação chamada janela de oportunidade. Então, antes que as doenças próprias do envelhecimento se estabeleçam, como as placas de aterosclerose, problemas cardíacos, antes mesmo que isso ocorra, eu já inicio a reposição hormonal e hoje a gente fala que ela deve ser usada enquanto o benefício superar o risco. Coisa que no passado se falava em usar em até 5 anos e não tinha esse prazo bem claro de janela de oportunidade, que seria então essa reposição hormonal precoce. Cada hormônio tem uma função no nosso corpo. Nós podemos repor o estrogênio, que está relacionado, então, como eu falei, a cabelo, pele, memória, lubrificação íntima, saúde cardiovascular, saúde intestinal. A testosterona, em doses obviamente menores do que para os homens, mas homens e mulheres têm testosterona, e por isso que eu não posso falar em hormônio masculino e feminino. E a progesterona para as pacientes que têm útero, para proteger o útero. E na nutrologia, a gente também fala muito na progesterona pela ação calmante, pela melhora do sono. E as melhores vias para a reposição hormonal são a via não oral.
Então eu tenho o gel transdérmico, eu posso lançar mão dos implantes hormonais, que são incríveis, não demandam tomada diária, tem duração de 6 meses a 1 ano, dependendo do tratamento, e que, como não dependem da tomada diária, costumam ter uma excelente adesão das pacientes com uma menor dose. Mas infelizmente criou-se uma infinidade de mitos em torno da reposição hormonal em forma de implante. Esses implantes, eles existem a longa data no mercado e eles devem ser usados, como sempre, com parcimônia. Uma vez eu ouvi uma frase de uma paciente que eu achei incrível. Hormônio é que nem sal. Se você salga muito, não dá pra dessalgar. Então vai colocando aos poucos, sentindo a necessidade de cada paciente, fazer um acompanhamento pelo menos a cada 6 meses. E toda paciente que faz reposição hormonal tem que ter um acompanhamento com estudo mamográfico, avaliar a parte cardiovascular, avaliar a saúde óssea e também um belo exame clínico, um exame ginecológico bem feito, para que a gente acompanhe a evolução. Então, quantos casos a paciente não vinha já uma fragilidade óssea, começou a repor hormônio, melhorou, ficou mais ativa, fazendo atividade física, melhorou o humor, melhorou a saúde sexual. Então, minha gente, hormônio é o combustível que rege o seu corpo. Eu creio que esse videozinho, assim como os inúmeros outros que nós postamos aqui no nosso canal, vão te auxiliar a ter critério antes de pensar na reposição e, pior ainda, antes de ter o preconceito e deixar de se beneficiar da reposição hormonal. Hoje, os trabalhos atuais relacionados ao hormônio falam que a mulher que deixa de fazer reposição hormonal, ela morre mais precocemente em decorrência da falta do hormônio e tudo isso que eu falei para vocês que a falta do hormônio traz. Pensem com carinho na reposição. Nós somos a geração das ageless, as mulheres que envelhecem, mas não parecem ter a idade que têm, tanto por dentro quanto por fora. E aí, eu quero saber como está sendo a sua menopausa. Você está repondo hormônio? Está sofrendo muito com sintomas? Não deixa de colocar aqui nos comentários, tá bom? Marque aquela sua amiga para que acompanhe esse vídeo, a sua vizinha que você vê que está sempre se abanando, a prima, a tia. Nós criamos esse conteúdo com muito carinho para vocês e eu espero encontrar você aqui no nosso canal. Um grande abraço!